Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos, precisa de ter paciência. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a luta. A luta é bem interessante, porque muitas vezes a gente pensa que a luta é uma condição externa, é uma condição interna, que a luta é o raciocínio com a intuição. A intuição é a manifestação do espírito. Então nós tínhamos que ter bem presente dentro de nós e fazer um trabalho de ir observando que sempre onde o raciocínio atuou com violência. Então, as conquistas, a maneira de impor costumes aos povos é só na violência. Então, é coisa do raciocínio. E quando a gente observa, a gente vai ver que não teve nenhuma bondade, não teve nenhuma consideração com o semelhante. É sempre naquela condição assim de subjugar. Então é assim que o raciocínio atua. Então o raciocínio ele é uma coisa inferior. O raciocínio ele serve muito para as indústrias, porque ali desenvolve uma maneira para aumentar a produtividade. Mas para o ser humano não trouxe nenhum benefício, porque a gente pode observar assim: aumentou a produtividade, aumentou a maneira de produção, mas não aumentou a maneira da mão de obra. Então o raciocínio serve para a indústria. Depois nós tínhamos que fazer um trabalho assim de ir observando que é muito importante assim. Muitas vezes as pessoas avaliam aquelas informações e instruções sobre assuntos espirituais. E a avaliação é feita por aquele que está apresentando. Nós tínhamos que fazer uma avaliação daquilo que está sendo apresentado e a importância daquilo. Depois tínhamos que fazer uma outra observação bem diferente assim. Que não adianta a pessoa saber das falhas que existem em todos os ensinos religiosos, em todos os escritos religiosos. Existem falhas. Não adianta a pessoa saber de todas essas falhas, para a vida dela não tem nenhuma significação essas importâncias. Tem importância quando a pessoa vem fazer observação de como ela precisa de atuar na sua vida diária. Depois nós sabemos assim que aqueles que são qualificados como mestres não requer formação universitária. Isso aí é bem simples e bem importante, porque em épocas anteriores ou mais recente nós conhecemos e também existiam pessoas que tinham a capacidade de orientar outros, de curar outras pessoas. Esses não tiveram formação universitária. Então, a maneira que nós atuamos hoje com os valores externos, achamos assim que por ter tido aqueles títulos, por ter frequentado aqueles ambientes de ensino, vamos nos qualificar. É bem importante assim ir observando, no caso de muitos empresários que são bem-sucedidos, o que acontece?
Muitos tiveram curso universitário, mas não usam aquele curso. Quer dizer que a pressão para ter o curso é muito grande e a pessoa não usa aquele curso. Então, o empreendimento, o empreendedor, muitos e muitas centenas, não tiveram curso superior. E os que tiveram, não usam o curso que fizeram. É isso que nós precisaríamos de entender. Valores diferentes. Então, na nossa vida diária, quando a pessoa tem o livro Na Luz da Verdade e ela procura ter um aprofundamento nas informações, nas instruções que o livro apresenta, de trazer para dentro dela, de começar a conhecer a vida através do livro, porque ele nos ensina, ele vai dando as informações e a pessoa vai tendo que ir caminhando pela vida com essas informações. Um procedimento de dentro. Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que nos tornarmos mais normais. Depois, é bem grave assim, porque a pessoa tem o conhecimento, agora ela pega um cargo e ela não tem a capacidade e nem a bondade para encontrar-se naquele cargo. Agora ela passa a administrar milhares, milhões de pessoas maldosamente. Então, é uma confirmação de que o raciocínio, ele atua na matéria grosseira. E aquele que tem a condição de possibilitar que o seu espírito manifesta, ele é diferente. Ele assimila mais informações do universo do que esse que frequentou os bancos de escolas. Então nós tínhamos que tirar de dentro de nós os conceitos e as pressões que nos são colocadas para caminharmos num determinado caminho. Depois nós sabemos assim que aqueles que tiveram muitos anos de banco de escola, muitas vezes não são os melhores profissionais, principalmente aqueles que tiraram sempre os primeiros lugares. Quer dizer que com o raciocínio foi armazenando aquelas informações. Mas quando vai utilizar na vida, aquelas informações não têm utilidade. Faltou o equilíbrio. E nós sabemos assim que o equilíbrio existe. É bem importante porque a criancinha pequena, primeiro ela tem que aprender a ter o equilíbrio. Tanto é que é comum colocar a criança junto a um objeto, ou uma cadeira, ou um sofá, para que ela fique em pé. E ela é estimulada para dar os passos. Quer dizer que na nossa vida, nós tínhamos que trabalhar com o equilíbrio, pois o equilíbrio é a fonte da vida. No caso da criança pequena, é dessa maneira. No caso do alimento, precisa de ter o equilíbrio, porque se entra o desequilíbrio, aquele que alimentou com desequilíbrio tem consequência. Tem consequência na hora de eliminar o resíduo, tem consequência do alimento intoxicar. Então, nós tínhamos que nos tornarmos cuidadosos a vida inteira e observando assim a diferença que existe do raciocínio e da intuição. E sempre lembrando assim que não é aquele que traz a informação, tem que ver a informação que está sendo trazida. É isso que nós precisaríamos de entender. E aqueles que faz alteração nos ensinos, esse nunca será um mestre. É isso que nós precisaríamos de entender. Então, quando a pessoa tem conhecimento dos ensinos, daqueles ensinos, dos escritos religiosos, de todas as religiões,
e que são feitas alterações, esse nunca será o mestre. Depois, se a pessoa tem um aprofundamento e se ela quiser fazer uma verificação, quem altera está sempre inseguro. É isso que nós precisaríamos de entender. Não podíamos alterar nada, porque os ensinos são. Então, na nossa vida diária, é bem importante a pessoa ir sendo cuidadosa na sua vida com o equilíbrio. Tem muitas referências que nos ensinam a utilizar o equilíbrio. Então, as referências bem importantes assim, que nós sabemos que já vem de milênios, no caso aí dos 10 mandamentos, está sempre mostrando, orientando o caminho que nós precisamos de caminhar. Depois, nos ensinos de Jesus, tem também a bondade. Quer dizer que ele nos ensina assim. Se a pessoa plantou, no caso da agricultura, ela colocou o milho no solo, ela não vai ter dúvida, ela vai colher o milho. Quer dizer que nós tínhamos que trazer para dentro de nós a mesma coisa. Se formos cuidadosos, respeitando o nosso próximo, evidentemente que nós tínhamos que lembrar assim. O respeito vem junto com a pureza e junto com a justiça. No caso do adestrador, fica bem fácil assim. E também tem a referência de quem já pôde ir para o interior, que tem animais. Então, quando a criança procura aproximar de um determinado animal, aquele adulto que conhece aquele animal não permite. O que acontece? Aquele animal, para aquela criança, não oferece segurança. Então, na nossa vida, tudo tem o equilíbrio. Agora, nós precisamos de trazer esse equilíbrio para dentro de nós, de fazer a observação. Sempre lembrando que o amor anda junto com a pureza e anda junto com a justiça. Então, é um esforço que nós precisaríamos de ter para nós. Porque quando a pessoa faz um esforço para os outros, fica bem fácil assim. No caso de um pai, ele fala, para os meus eu faço tudo o que é possível. Não tem significação. Dificilmente um pai recebe retorno do benefício que ele possibilitou. Ficou como se fosse uma obrigação. Justamente pelo fato de ter possibilitado um pouco a mais. A mesma coisa acontece assim. Nos ensinos fala para que nós possamos possibilitar para que a pessoa venha a ter. E é bem importante assim, porque aqueles que tiveram que fazer o esforço para ter, sempre eles mesmos ficam gratos por ele mesmo ter feito o esforço para ter. Então, os valores. Então, a diferença que existe, que nós precisaríamos de ter, essa coisa bem importante assim, a intuição e o raciocínio. E lembrarmos das histórias dos conquistadores. Sempre foi com violência. Quer dizer que não houve bondade. Então, na nossa vida diária, é a mesma coisa. Então, a consideração. Depois, nós sabemos assim que se um pai ou uma mãe descuida, não entra com a justiça, não entra com a pureza, tem problema com os filhos. Por isso que tem um ensino que fala assim, uma mãe cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuida de uma mãe, não é? Ela só teve os filhos, ela não plantou, ela não cultivou. E nós sabemos assim que crianças dá muito trabalho. Não é que ela não quisesse. Ela não teve tempo para uma troca, uma vivência, um relacionamento, devido ao fato do serviço que ela arrumou. Então, o que acontece com esses filhos? Não tem vínculo, não tem lastro. Então, quando podem, vão embora.
É isso que nós precisaríamos de entender: o equilíbrio e a bondade e a justiça. Então, na nossa vida, nós tínhamos que lembrar dos ensinos, não das pessoas que trazem os ensinos, de ir verificando se esses ensinos têm fundamento. Então, tínhamos que seguir esses ensinos que apresenta um caminho que nos conduz à saúde, que nos conduz de volta à pátria do Espírito. Depois nós sabemos assim que se eu quero alguma coisa, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Tanto é que em épocas anteriores era muito comum incentivar a criança para fazer as coisas. Então, em pequena idade, a maneira que ensinava a fazer o seu nome, a maneira que ensinava a desenhar uma casa ou um outro objeto, quer dizer que aquele adulto está possibilitando que a criança desenvolva as suas habilidades. Depois, quando a criança está maior um pouco, o adulto fala que vou te ajudar. A criança fala, eu não quero. É justamente por isso. Porque ela, quando fizer a função, ela sabe que é ela que vai ficar qualificada. Então, para a nossa vida externa, nós sabemos como precisa de ser feito. Agora, para a nossa vida interna, de desenvolver essa sensibilidade muito boa que existe da agricultura, que o caso da pessoa que plantou o milho vai colher o milho. Então, aquele que está plantando o amor, ele vai colher o amor. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que existe uma energia especial de quando a pessoa trabalha com o amor verdadeiro. E sempre lembrando assim que o amor, ele anda junto com a pureza e anda junto com a justiça. Então, na nossa vida, nós precisaríamos de entender dessa diferença, de observar assim, que aqueles que não alteram os ensinos e que procura trabalhar de acordo com os ensinos, esse poderá tornar-se um mestre. Mas aquele que altera os ensinos nunca poderá tornar-se um mestre, porque ele faz a ligação daqueles para que ele está ensinando com ele, como se ele fosse a referência. E nós sabemos assim que a referência teria que ser fazendo a ligação com os ensinos, porque durante a nossa vida nós tínhamos que lembrar assim, se a pessoa está tendo um propósito de ter um trabalho, de ter um passeio, de comprar algo, ela é que tem que fazer o trabalho de verificar se aquilo que ela está querendo está de acordo com como ela pensava. Depois, não é junto àquele que está fazendo a referência. Então, junto ao Criador, é o próprio que tem que fazer a ligação. E isso nós vemos assim bem claramente em todas as situações, quando a pessoa começa a trabalhar com ela, com os ensinos, e aquilo que acontece, a pessoa vai fazendo uma avaliação da sua vida e ela vai vendo onde é que tem os pontos que apresentam que necessita de melhora. Então, toda época, nós temos a oportunidade de entrar no equilíbrio novamente. E esse equilíbrio não é para um período, é todo um instante da nossa vida, porque fica bem claro assim no caso de um alimento que foi alimentado erradamente, a consequência é imediata. E em muitos casos nós já ouvimos assim pessoas relatando que aquilo que a pessoa almoçou não foi feita a digestão. Quer dizer que aquele tipo de alimento o corpo não assimilou. Em outros casos,
A pessoa assimila aquele alimento, mas apresenta intoxicação. E depois nós também conhecemos casos assim da pessoa de madrugada vomitar aquilo que ela almoçou. Quer dizer que 12 horas depois ou um pouco mais, aquilo ainda se encontrava parado no seu processo digestivo. Quer dizer que o equilíbrio é a vida toda. Então nós tínhamos que aprender que o equilíbrio mais importante que tem é com os ensinos, diferenciar. Então, lembrando que aquele orador tem importância, mas tem importância em verificando se aquilo que ele trouxe tem fundamento. Então tem que ir atrás do ensino que ele trouxe, porque nós sabemos assim que quando um ensino é verbalizado, aquele que está ensinando altera, porque é um procedimento natural que é bem interessante, mas nós sabemos assim que é diferente, porque ele vai usar das palavras que ele tem costume de usar, e as palavras têm significação diferente. Então nós é que temos que fazer o trabalho, porque se eu quero ir para uma determinada localidade, então eu tenho que arrumar também material dentro de mim, com os ensinos, para que eu, na sequência da vida, possa ir para a pátria do Espírito. Isso é um procedimento bem simples e bem natural. Então, toda a época da nossa existência, nós tínhamos que fazer esse trabalho de ir verificando como é que eu me encontro diante do caminho que vai me possibilitar a voltar para a pátria do Espírito. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita esta orientação. E é bom a pessoa ir lembrando assim, porque quando um outro faz relato do livro Na Luz da Verdade, ele faz o relato porque ele julga que aquele relato, para aquele que está ouvindo, é uma clareza. Mas ele tem que ver que ele fez essa avaliação de achar que vai ser bom para o outro. Então, nós também tínhamos que lembrar assim, que o livro só tem importância para aquele que estuda do começo ao fim. Porque nós sabemos assim que é gradual e depois é bem interessante, mas nós tínhamos que ter a paciência de quando chegar no final, voltar no começo novamente. Não ficou definido, porque nós tínhamos que lembrar assim. No começo tínhamos um grau, nos esforçamos, melhoramos o grau, melhorou também a nossa constituição, melhorou também a nossa irradiação, porque nós sabemos que o sangue muda. Fica bem fácil assim de observar. Se a pessoa priva-se de determinado alimento, o sangue dela muda. Se é um alimento que gerações desse que está fazendo alteração sempre alimentou, agora há uma falha. Então, com esta falha, vai diminuir a sua frequência, vai diminuir o seu ímpeto, vai diminuir a sua vontade, a sua coragem. Quer dizer, se a pessoa está fazendo um trabalho de equilíbrio, esse procedimento não pode existir. Então, toda época, nós tínhamos que lembrar assim, que o raciocínio ele sempre prevaleceu através da violência e através do jeito que as pessoas utilizam do raciocínio. Depois, nós tínhamos que fazer um trabalho bem importante de ir percebendo que a intuição é superior. Quando a pessoa usa da intuição, que é mais comum percebermos na moradia, se a pessoa está usando da intuição de uma maneira equilibrada,
ela tem a consideração também. Então a consideração sempre vai ter para aquele que sempre trabalhou com a intuição. Junto com a intuição tem que entrar também a pureza, tem que entrar também a justiça. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos equilibrando, porque no começo da vida, nós é que fomos equilibrando e recebemos os estímulos. Depois desse equilíbrio, recebemos também as determinações, os limites. Quer dizer que foi nos dando o limite. E esse limite a gente vê assim bem claramente a criança pequena. Fica bem fácil assim, na direção que ela está caminhando, no caso do banheiro, o adulto não fala para ela não ir. Ele vai na frente e fecha a porta. Quer dizer que já foi dando para aquela criança o limite. No caso de aproximar do fogão, é o mesmo procedimento. Dependendo do tamanho da criança, e o adulto sabe que não tem outra maneira ali de fazer, ele põe a criança nos braços e continua trabalhando no fogão. Mas ele dificilmente deixa a criança nas proximidades do fogão. Quer dizer que sabe que pode acontecer coisas graves, então ele evita. Agora, para a nossa vida, para voltarmos para a pátria do Espírito, é o mesmo procedimento. É um esforço que nós temos que fazer de possibilitar que a nossa intuição funcione. Porque quando a intuição funciona, o Espírito fica liberto e ele tende a voltar para a pátria do Espírito. Quer dizer que é o mesmo procedimento de uma rolha. Quer dizer, se a pessoa pega uma vasilha com água e ele põe a rolha no fundo daquela vasilha, segurando-a, quando ele solta aquela rolha, ela tende a boiar. Quer dizer que o material, aquela cortiça, possibilita esta condição. Então, para a nossa vida, é a mesma coisa. É isso que nós tínhamos que entender. A qualidade do Espírito é uma qualidade superior. Nessa qualidade superior que acontece essa coisa boa. Quer dizer que se nós aprendermos direito as informações, as instruções que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita, então, quando nós vencermos o nosso corpo na matéria grosseira, vamos então voltar para a pátria do Espírito, porque todas as coisas que nós fizemos aqui, fizemos com amor. Não é somente possibilitando, mas é uma maneira que existe de uma consideração. Fazer bem feito aquilo que precisa de ser feito. E sempre naquela condição de ter o carinho daquilo que está sendo feito. Então, aqueles que alteram os ensinos nunca se tornarão mestres. E aqueles que não alteram os ensinos terão possibilidade de tornarem-se mestres. E fica bem fácil assim de compreender que mestre não quer dizer que tenha que ter tido bancos de escola. É uma condição superior. Porque muitos e muitos empresários não tiveram banco de escola. Então, dentro deles, tiveram uma condição de empreender. Quer dizer que dentro deles tem aquela condição bem importante. Então, a maneira que nós tínhamos que ter é de diminuir as influências externas que nos colocam e vendo o que é bom para a minha vida. É isso que eu precisaria de entender. O que é bom para a minha vida? Então, a responsabilidade é sempre individual. E fica bem fácil assim de observar que o elemento, a única coisa que ele tem que ter é o conhecimento dos ensinos, para que ele equilibre durante a sua caminhada. Nesse equilíbrio, então,
ele também vai trabalhando com amor, com pureza e com justiça, com aquilo com quem ele tem uma responsabilidade. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai compreendendo os ensinos.